Bom, olá a todos e todas, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Tenho o prazer de conversar hoje com o professor Rogério, né, que tem a sua primeira formação aí em filosofia na PUC de São Paulo, mas é professor de sociologia, geografia, história. Química você não está dando aula ainda, né, Rogério? Não, Ainda não, não. tá. Exatas não me aventuro. Bom, de qualquer forma, é um prazer estar conversando aí com você. Obrigado pelo seu tempo, tá? E pela Imagine, Iago, que oportunidade. é isso. Maravilha. Hoje, como Eu vocês que viram já no que a agradeço. gente divulgou, a gente vai conversar um pouco sobre Marx, né, Rogério? Isso. Bom, e a Falar primeira sobre o... pergunta, Uhum. a primeira pergunta que eu já ia fazer para você é a seguinte: é, Hum. Marx é muitas vezes julgado por quem pouco lê, de ser um idealista, mas Uhum. na realidade o Marx é o oposto, né? Ele utiliza de um método que ele criou, que é o Perfeito. materialismo histórico dialético. A gente vai trabalhar um pouco Ok. hoje de onde vêm essas duas concepções, mas eu queria começar com você Perfeito. fazendo uma introdução ao Marx. Quem é Marx? Olha, o Marx em qualquer país, né, intelectualmente, digamos, honesto, né, com instituições bem consolidadas, onde se reconhece a importância, né, da formação intelectual, o Marx é um divisor de águas, né? O Marx, você tem uma sociologia antes dele, uma depois, uma filosofia antes dele, uma depois, né? Como você bem frisou aí, ele é o precursor do materialismo histórico dialético, né? A partir das ideias de Feuerbach, né? Ele é de suma importância na história do pensamento ocidental. Você tem uma história antes dele, uma depois, você tem uma Uhum. economia antes dele, uma depois, né? Muita gente vai para a universidade estudar economia, acho que vai estudar só os liberais e vai chegar em Ludwig von Mises, né? Só que aí acaba tendo Marx, né, cara? É fascinante isso. Em qualquer país intelectualmente honesto, com instituições bem consolidadas, ele é um divisor de águas, ele é uma ruptura, ele é uma quebra de paradigma. Aqui, né, nessa distopia nazi-tupiniquim que a gente está vivendo, ele é só um comunista odiado nas redes sociais por quem nunca leu um parágrafo das ideias dele, percebe? Então, assim, eu me lembro em manifestações antidemocráticas, né? Gente com cartazes, morte a Karl Marx, né? Outro cara, morte a Paulo Freire. Você tem que avisar que um morreu nos anos 80 do século XX, outro morreu em 1882, Já né? foi, né? Então, assim, já era, né? E o Marx, né, Iago, eu gosto de vê-lo particularmente. Se eu estiver falando muito, você me fala, Não, viu, o cara? tempo Você é me seu interrompe hoje. aí. Tá, mas assim, eu particularmente eu gosto de vê-lo como um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né, cara? O Marx, Hum. para mim, ele representa isso, né? É Marx, Darwin, Nietzsche e Freud, né? Assim, existe um conjunto de ciências humanas antes desses caras e um depois, né? O século XIX e, né, vai acabar aí, não necessariamente no 19, porque o Freud vai em 1939, mas essa transição, né, que você tem aí o Marx e o Darwin, eles eram contemporâneos, né? Hum. Darwin era 10 anos mais novo que Marx, né? Darwin nasceu em 1808, Darwin e Marx em 1818. O Abraham Lincoln também era desse mesmo período. Se você quiser colocar um quinto cavaleiro do Apocalipse, né, mais um cara de ruptura, né? Você enquanto historiador, né? E, e a grande questão assim que eu vejo é que você tem uma dimensão conceitual das ciências humanas antes desses quatro caras e uma depois, né? Só que o Uhum. grande barato, se você for parar para pensar, o Freud vai pelo viés da sexualidade, né? O Nietzsche ele vai fazer uma escavação em torno da origem das palavras, né, em torno da filologia, né? Daí o cara vai pirar, pô, o que é o bem, o que é o mal, certo, errado, né? De onde vem isso É. tudo? O Nietzsche faz isso. O Darwin, como a gente bem sabe, né? Ele simplesmente ele ele tem uma das na minha humilde opinião, né, de filósofo de botequim, sabe? Ele tem a ideia mais brilhante da história da humanidade, né, da história da ciência, o Darwin, né? Observar a natureza e falar, bom, garante a existência da sua espécie, aquela melhor garante a existência e a melhor das substâncias do meio, né? E quem garante que a espécie se adapte ao próprio meio, isso é fascinante, né?
E o Marx, né, cara? E o que o Marx faz? Ele vai escavar, né, a nossa consciência, tentar entender por que a gente pensa de determinada forma a partir de uma perspectiva econômica, né? Então, o grande barato é a gente pensar por que para a economia ele também é uma ruptura, né? Uhum. Porque a economia é uma questão, é uma perspectiva colaborativa, né, cara? E o Marx ele vai falar, olha, não é difícil entender que a história da humanidade ela está atrelada à luta incessante entre opressor e oprimido pelos detentores e não detentores de meios de produção. O marxismo, para mim, o mais fascinante do marxismo e que me fez eu ficar apaixonado pelo marxismo na universidade, né, tanto na filosofia quanto nas ciências sociais, quanto na geografia, é que ele é uma lente, né, pela qual você enxerga a realidade, percebe? E enxergar um mundo com um olhar marxista é você enxergar um mundo pautado na relação opressor e oprimido, né? E sobre todas as vertentes, sobre a questão de gênero, sobre a questão de classe, sobre a questão de cor, né? Sobre a questão de nacionalidade, que é uma puta ideia pequeno-burguesa, né? Uhum. Para impedir, né, a emancipação dos povos, né? O que é uma fronteira, né, cara? Uma linha imaginária, percebe? Então, assim, eu acho que Sim. o mais fascinante do Marx é nesse sentido. Mas você me perguntou aí quem é Marx, a gente ficou aqui viajando, né? Não, Mas o mas Marx, ele... é isso. Se a É, gente Não, eu vou só tentar nortear, porque a ideia é você falar o máximo possível sim, aqui. sim. Nessas entrevistas eu tento Não, mas você palpitar. me interrompa se eu estiver falando muito, se estiver sendo muito prolixo, viu? É que Não, que quando a isso. gente fala um negócio que gosta, né? É É diferente, assim né? mesmo. Mas a gente vai falar disso. E se tudo der certo, a gente vai falar disso tomando uma cerveja, cara. Ah, Entendeu? tomar, não A vejo a hora melhor que coisa que a gente possa faz. isso acontecer. Mas de Né? Por qualquer favor, forma, né? Porque a gente que é de humanas, sente a falta gente que é desse de humanas contato, né? gosta de um boteco. Sente falta de um boteco, numa mesa de ferro, para você dar um tapa, né, cara? Na mesa, para você, né, se exaltar. Mas, assim, o Marx, ele nasceu, né, como nós dissemos, em 1818, né? O Marx é Uhum. prussiano, né? Então, o Marx é ali, o Marx é nordestino, né? Nordeste da Alemanha, né? Nordestino. E ele nordestino. E dali também, ele é um celeiro de gente boa, né, cara? O Kant vem dali também, né, de Königsberg, ali na Prússia Oriental, né? O próprio Nietzsche também. Mas o Marx, ele tem uma formação inicial em direito, né? Então, ele é um cara que vai estudar direito, a princípio, e dentro da formação em direito, ele se apaixona pela história, né? E que não é difícil, né? Você, enquanto historiador, a gente sabe que a história é realmente um negócio apaixonante, É né? fascinante. E o mais fascinante da história, né, cara? A meu ver, que eu não sou historiador, não tenho assim essa formação na história, mas eu gosto de ver a história enquanto uma leitura científica do passado, né, para impedir que se perpetue esses paradigmas que deram errado no presente e no futuro, né? E eu acho que o que atraiu o Marx, na verdade, né, dentro da biografia que eu li dele, foi que essa predileção dele por entender a luta de classes, por entender, né, tudo isso, é sobre uma análise da história, né? Uma análise crítica da história, né? E se Uhum. você for parar para pensar na história, né, é uma coisa muito previsível até sob o ponto de vista do materialismo, da luta de classes, como ele bem mesmo diz. Porque você pega um livro, né, a gente fala para os, né, alunos que estão aí no ensino médio, você pega um livro de história, sei lá, como esse livro aqui, né, o livro é um livrão didático, assim, né, do Schmitt, né, você fala assim, bom, capítulo 1, quem mandava no mundo? Ah, no capítulo 1, quem mandava no mundo eram os egípcios. E no capítulo 2, os gregos. E no 3, os romanos. E no quarto, a igreja. E no quinto, a igreja. No sexto, a igreja, né? Então, assim, Aham. aquela ideia de uma, né, como a gente pode colocar, ascensão, apogeu e queda de grandes impérios, né? E luta incessante entre opressor e oprimido. Por isso que o marxismo é uma lente, né? E o Marx, ele teve essa predileção pela história, né, ao estudar na faculdade de Direito e tudo mais. Só que ele tem formação em economia, né? Se você pega o Capital, por exemplo, cara, é um compêndio de toda a história do capitalismo, percebe?
Então, se você pega toda a obra dele nesse sentido, é uma obra que destrincha o sistema capitalista. Por isso que na faculdade de economia, até em cursos que, em via de regra, tem uma tradição, esse curso você vai ver autores liberais. Você acaba vendo o cara, né? Você acaba Porque vendo é o inevitável, carinho. né, passar por esses assuntos sem passar pelo Marx. E a gente hoje tem essa divisão das matérias como que é uma divisão do século XIX, né, que se consolida no Uhum, XIX, perfeito. mas a gente precisa entender também que o Marx ele não conhecia essa divisão tal como nós. Então, hoje a gente pega um pedacinho do Marx para estudar na economia, que Exatamente. vai ser o Capital, os livros do Capital. Você pega o Marx da história, a gente vai estudar o 18 de Brumário, de Luiz Perfeito. Bonaparte. Então, a gente vai dividindo o Marx, né, para conseguir Aham. tatear tudo isso, mas ele é um pensador mais Isso. livre do que isso, né? Exatamente. Exatamente. O Marx, na verdade, ele é aquilo, né, Iago, que a gente pode colocar como sendo é, do universalismo, né? Como Uhum. eram os filósofos da Renascença, né? Como foram os primeiros filósofos aí da história do mundo ocidental também, esse universalismo. É que esse cartesianismo, como você bem colocou, da divisão das matérias, que é um Uhum. desdobramento da própria Revolução Industrial, né, Iago, ali Sim. da perspectiva do toyotismo, depois do fordismo no século XX e tal, essa coisa de você colocar as caixinhas, né? Então, assim, é um negócio muito doido sei lá, se você fala sobre uma manhã numa sala de aula, o cara começa às 7 da manhã ouvindo sobre ligações peptídicas, antes do intervalo ele está ouvindo falar de Revolução Francesa e na última aula ele está calculando velocidade média, percebe? Então, essa fragmentação, né, é uma coisa que, para nós, faz com que a gente não consiga ver, como você bem colocou, esse Marx, né, assim, Plural, ramificado, né? né, cara? É. É plural, né? É um povo, né, velho? Economia, papapá, é um negócio do caralho, né? Por isso que o ódio que os pseudo-conservadores, que os reacionários, que o nazista tupiniquim, né, o latinazi, né, como a gente gosta de colocar, o que os caras têm do Marx é justamente por esse, cara, por esse leque, né, por essa amplitude do pensamento marxista, percebe? É um negócio maravilhoso mesmo. Eu Não, e sou, eu, tem eu hora sou que suspeito que eu sou apaixonado. Né? eu ainda que sou um iniciante, né, dos estudos, mas tem hora que você sente raiva, porque eu tô com a edição essa edição maravilhosa que é da Boitempo, né, do Capital, E, e tem sim, hora que dá sim, sim. raiva. Entendeu? Eu tô lendo a mesma página há 1 hora, você não vai ficar com raiva disso? É porque é um processo Sim, sim. complexo, né, cara? É doloroso também. É assim, é um livro, né, Iago, que você vai digerindo, que você vai degustando e digerindo a sua vida inteira, cara, Eu imagino. sabe? Porque acho que a formação marxista, ela nunca vai estar, né? Ela nunca ela nunca vai estar pronta, né? Eu Uhum. acho que esse é o grande barato, né? De quando a gente se depara, você vai digerir a obra do cara a vida inteira. Aí depois você Exato. pode, né? Você vai não, agora eu vou entender sua perspectiva da cultura. Aí você vai para o Herbert Marcuse, para a escola de Frankfurt, eles voltam para o Marx, né? O tempo todo, cara. Isso é maravilhoso, sabe? É, eu acho sensacional que esse cara pegou Feuerbach, né? Desconstruiu o idealismo hegeliano, somou ao materialismo filosófico de Feuerbach e falou: ó, tá aqui, ó, dá para entender a humanidade a partir dessa concepção. Né? Bom, é a partir disso que eu gostaria de conversar um pouco, se por você tiver tudo Claro, bem, claro, que é o seguinte, tem uma frase, né? sem Tem um problema. professor meu que sempre repete, o Lindener Pareto, que ele fala assim, há mais Hegel em Marx do que Marx Hum, admite. Eu não sei de quem que é a frase, eu sei que ele passou para a gente e eu acho ela muito explicativa também. Queria que você comentasse um pouco sim. o que é esse Hegel em Marx. Se puder falar, eu sei que é Uhum. complexo, mas o que é a dialética de forma simplificada? E depois a gente falar também do que o Feuerbach ele conseguiu agregar no pensamento do Marx. Podemos falar disso? Legal, legal. Podemos, sem dúvida. Olha, Iago, eu acho que a questão para a gente se organizar aqui, né?
ela começaria com a gente entendendo a dialética hegeliana e a própria obra de Hegel, assim, né? É um negócio complexo pra caralho, né? Se for pegar o Hegel e o Kant, são as duas, né? Uma pedra em cada sapato, tá ligado? Quando você vai estudar filosofia. Porque não é uma coisa simples, pode dizer assim. E porque o Hegel, às vezes, você lê, parece que ainda está em alemão, né? Parece que ainda não foi traduzido, né? O negócio é de foder. Kant, então, você fala, caralho, velho. Né? Se o cara estiver me xingando, eu não estou entendendo. Né? Mas você vai se habituando, né? Você vai se habituando. E eu estava vendo uma parada, assim, acho que para entender isso, que é um negócio legal, né? Eu gosto muito de uma professora que tem no YouTube, a professora Rita von Hunt, né? Ela é um intelectual, professor de literatura, e ela tem um canal chamado Tempero Drag, né? Depois, se você quiser dar uma olhada, eu passo para você lá o link. E ela fala Beleza. assim, sempre que você pensa né, numa visão, numa realidade, numa vertente, naquilo que você está vivendo, você tem que fazer uma pergunta. E a pergunta é: que horas são, né? Então, assim, você vê o mundo hoje, você fala: que horas são? O que eu estou vivendo hoje? Né? E como eu consigo entender a partir disso? E eu acho que é legal pensar assim também: que horas era, né? Qual era a hora que o cara estava vivendo, né? O que esse cara estava vivendo para defender determinada perspectiva, você entende? E eu acredito que o Hegel, né? Quando você lê a biografia dele, quando você lê a obra dele, eu li a Fenomenologia do Espírito, assim, não vou falar que foi fácil, entendeu? É um parto, né? Mas assim, é legal pra caralho. Depois você consegue entender, né? Que até hoje eu não entendo direito. Mas assim, mas você tem uma questão interessante, que é perguntar que horas era. E o cara nasceu em 1770, né? Morreu em 1831. Isso significa que ele tinha 19 anos quando a Revolução Francesa eclodiu, que aliás, ontem foi aniversário da queda da Bastilha, Foi né, Iago? Você, como aniversário. historiador aí, pô, né, tem que sair para encher a cara, né, guilhotinar aí algum rei, né, Fica a enforcar um dica, né? burguês safado. A Naja andou fazendo isso, né? Ela A tentou, né? Depois Naja, o avestruz se juntou, né? Tem os memes dizendo que o o George Orwell não avestruz, sabia a de nada, Ema, né? né? Então, né? E o foda o, vem a calhar, né? Num momento É, assim. Mas é um barato, né, cara? Porque o que a gente tem, né? Você pega o Hegel tinha 19 anos quando eclodiu a Revolução Francesa. E o idealismo, nada mais, nada menos, é do que defender qual percepção, né? De que as ideias, elas nascem e evoluem sempre na direção de uma melhor compreensão da realidade. Eu acho que essa é a grande frase para entender o Hegel, né? O que é o idealismo? As ideias nascem e evoluem sempre na direção, né, de uma melhor compreensão da realidade. Só que para os idealistas, como para o idealismo hegeliano, é assim, ó, os idealistas, e Hegel especificamente, é uma vertente de filósofos que abstraía o pensamento da realidade da materialidade histórica, você entende, Iago? claro. Então, para os caras, é como se no universo das ideias, as ideias fossem forjadas por si só, né? Direcionadas e personificadas pelo grande Geist, né? Pelo espírito, né? E você só saberia se aquilo de fato, quem julga o que é certo ou errado é a própria história, segundo o idealismo hegeliano, né? Tem uma frase de Hegel que é: a coruja de Minerva só voa ao anoitecer, né? Porque a coruja é o símbolo da sabedoria, né? Da filosofia. Minerva, deusa da sabedoria, o que era Atena no mundo grego, né? Sem enquanto historiador, você está ligado que Roma é cópia mal feita da Grécia, né, meu? Mal Dá para a gente falar isso no boteco, né? No boteco dá para falar, agora para escrever, isso é uma extensão cultural da civilização grega, Aí você tem que papapá, deixar mais pipipi, né? enfeitadinho, né? Aí tem que. Você tem que dar aquela floreada do caralho, Claro. né, meu? Mas assim, mas um negócio muito legal, né, bicho, é você pensar que a coruja só voa à noite porque ela passa o dia dormindo, né? Então quem julga o que é certo ou errado, segundo o Hegel, é a própria história. Mas você fala, porra, e qual que é a função, né, das ideias? É como se elas estivessem em um outro universo, desligados dos processos materiais, e elas contribuiriam para o avanço significativo da sociedade. De certa forma, você com 19 anos vendo a Revolução Francesa e pensando que o ideário iluminista foi o arcabouço teórico intelectual para forjar aquela parada,
Eu acho que é nesse sentido, né, Iago, que fica interessante de pensar a figura de Hegel, falar, olha, velho, o cara realmente acreditava nessa parada, só que aí ele vai se ligar à concepção do Geist, né, do espírito, e é como Uhum. se nós estivéssemos numa marcha eleitoral, congresso, e na hora que a história julgasse se é certo ou errado, esse espírito absoluto da história personificaria isso em si. E Geist, na verdade, alguns especialistas, alguns acadêmicos, leem também como uma figura de Deus, né? Como uma concepção metafísica divina, percebe? Sim, E, sim. e isso é o idealismo, né? É você defender que, assim, que os pensamentos, é como se os pensamentos fossem produzidos num outro universo desprendidos da materialidade, né? Então, o idealismo hegeliano, especificamente, ele se pauta numa perspectiva que é uma dialética, e a dialética hegeliana, lá do idealismo, vão ser criticadas pela figura de Feuerbach, né? E a gente fala Feuerbach, tem gente que tem uma outra pronúncia em relação a ele, Eu nunca mas acerto. eu também, né? Nunca sei. Eu tinha um professor na universidade que falava Nietzsche, não falava Nietzsche, ele falava Nietzsche, né? E É, outro falar com os sotaque alemão, não falava Kant, falava Kant. Eu acho que os professores mais dançantes eu já vi na minha vida, sabe? Ele acha que é Deus, né? sei. Porque tem uma Conheço diferença alguns. entre... E, nossa, tem diferença entre Deus e os professores das humanas, é que Deus não acha que dá aula nas humanas, né? Essa é a diferença, né, cara? Porque tem uns caras que sofrem de um pedantismo galopante, né? E assim, qual que é a ideia, né? Para a gente entender. É, na academia, muita gente gosta de deixar Hegel indecifrável, complexo pra cacete. Só que não é difícil entender a figura do Hegel, né? É pensar que ele tinha 19 anos quando a Revolução Francesa eclodiu, né? Então, sobre esses aspectos, o que é interessante é entender que, para ele, as ideias elas eram forjadas, desprendidas da materialidade, e a função das ideias, as ideias tinham uma função que era irem evoluindo na compreensão total da realidade quando se chegasse ao espírito absoluto depois que o presente virasse passado, né? Não sei se ficou muito confuso, Iago, mas assim, até depois para quem vai ouvir a gente também aí no papá e tal, mas basicamente isso, né? Que a gente vai ter que ir, né? De o pensamento fora da materialidade histórica. E a dialética se pauta no quê? Naquilo que a gente chama de tese, antítese e síntese, né? Uhum. Então, para o Hegel, você tem a tese, né? E você nega a tese, então você nega a realidade que lhe é colocada, e aí você nega a negação, porque quando você nega a tese, você tem uma antitese, certo? E a Sim. partir dessa antitese, você nega a sua negação e concebe sua síntese. Só que essa síntese pode virar uma nova tese. Essa é a marcha inexorável das ideias, né? Isso é inexorável, isso é, né, você não vai frear esse processo. E para o Hegel, as ideias elas evoluem sempre na direção de uma melhor compreensão da realidade, entendeu? Eu acho que é nesse sentido que pode entender o Hegel. Não, E perfeito. aí você tem, né, não sei, ficou legal isso aí? Se Não, quiser para perguntar mim, mais algo, falar perfeito. E eu mais acho que algo. essa importância que você deu da gente pensar o período em que a pessoa que concebeu a ideia viveu é o que a gente considera fundamental para a Sim, história, né? A gente historicizar o pensamento, sim, porque justamente isso, ele se perfeito. dá em um momento, em um lugar. Aham, Então, se a gente não levar isso em isso, conta, eu acho que, para fazer um aham, paralelo só, quando a gente vai falar do Capital do Marx, você tem hoje uma crítica muito grande ao Adam Smith, por exemplo, pela esquerda, estou perfeito. dizendo, por ele ser o pai, né, da Uhum, concepção liberal. Só que a gente tem que entender que sem Adam Smith, sem aham. Davi Ricardo, não existe Marx. Então, acho que é a mesma lógica para pensar o Hegel, não é? Perfeito, perfeito. Não existiria a antítese, né, Iago? Não existiria a antítese do liberalismo, né, concebendo uma síntese socialista e que se tornasse, sei lá, de repente, social-democracia numa nova tese.
percebe? Sim. É justamente isso, perfeito, perfeito. Eu acho que esse caminho de ser trilhado, do perguntar que horas são, né, que o cara estava vivendo e tudo mais, né, eu acho que uma ferramenta que a história, né, essa senhora que você estuda, né, cara, que é uma coisa maravilhosa, isso vai lhe dar uma propriedade intelectual para perguntar que horas são, né, que é um negócio fascinante, né, cara, é fascinante. E nesse sentido, a gente consegue entender assim como que há muito de Marx, de Hegel em Marx e de Marx em Hegel também, né? Mas evidentemente há muito de Hegel em Marx do que a gente imagina. Por quê? Porque essa concepção da dialética hegeliana, dentro da visão de Marx, vai se tornar uma concepção do materialismo histórico dialético, no qual você intervém no processo histórico para transformar a realidade. Então, assim, o que é o mais legal que eu gosto de pensar, de a gente trilhar esse caminho, né? E se eu estiver falando muito de novo, você, por favor, né, fala aí, avisa aí. Pode tacar pau. Mas é pensar na figura do Feuerbach, né, Iago? Sim. Ele é o cara que pega... Porque fala assim, o Marx virou o Hegel de ponta cabeça, né? Mas quem que deu... Quem que pegou o Hegel no colo, entregou para o Marx e falou, vai, vira de ponta cabeça? Foi o Feuerbach, né, velho? Tá ligado? Com o materialismo filosófico, né? Que é um negócio fascinante. E quando você para pensar, o Feuerbach vai tecer uma crítica ao Hegel muito parecida com a crítica que o Diógenes de Sinope dirigia ao Platão, né, lá na antiga Grécia. O filósofo cínico falava para o Platão: você transformou a filosofia numa coisa da elite, né, em coisa de playboy. A filosofia passou um negócio da rua, como Sócrates dizia e tudo mais. E quando você pega o Feuerbach criticando Hegel, fala, você transformou a filosofia, Hegel transformou a filosofia num conjunto de ideias abstratas que levam do nada a lugar nenhum, né? Qual que é a importância da reflexão filosófica? É compreender a realidade. Aí o que o Marx fala? Não basta compreender, tem que transformar a realidade, né? Por isso que ele, toma o Hegel, vira de ponta cabeça. Tem que transformar a realidade, porra, né? É um negócio fascinante, porque o que o Feuerbach fala? O Feuerbach ele nasceu em 1804, né? Morreu em 1872. Então o Feuerbach, vamos colocar assim, ele é contemporâneo de Marx, né? Ele aí o Marx é de 1818, 14 anos mais velho que o Marx, e é um cara que vai inspirar a figura de Karl Marx. Por quê? Porque o Feuerbach ele vai se preocupar com a perspectiva do humanismo, né? Do ateísmo e principalmente com a questão do materialismo filosófico, né? Que consiste no quê? Tira dessas nuvens aí as ideias e vamos tentar compreender os processos materiais que forjam essa realidade e que se tornam reféns dela, certo? Então, esse é o grande barato para, né, pensar a figura de Feuerbach, né? Até porque tem uma coisa interessante quando a gente pensa, né, na figura de Feuerbach, que é assim, você começar a pensar, por exemplo, na ideia do ateísmo, né? O ateísmo não é negar a existência de Deus, né, Iago? É simplesmente negar a metafísica, entende? Então é aquela coisa, cara, é do pó ao pó, né, velho? É de Aécio a Aécio, tá ligado? Pô, acabou aqui, já era, né? E isso tem muito a ver com o Feuerbach negando a dialética lá, o idealismo hegeliano, você entende? Entendi. Tem muito a ver com negar o idealismo, porque o cara que começou essa porra de metafísica, né, que apresentou isso daí, a gente bem sabe quem é o culpado por isso, né? Foi o Platão, né, velho? O Platão fala, não, o mundo das ideias, papapá, pipipi, né? Pensa no cavalo, olha, a mesma ideia de cavalo para nós dois, só que pensamos em cavalos distintos, mas a ideia é uma só, então tem um mundo de ideias. Aí veio o Santo Agostinho e transformou o mundo de ideias divino, né? E colocou lá, como diz Homer Simpson, colocou lá o personagem de ficção mais adorado do mundo, né? Que é Deus, né? Homer é um filósofo espetacular, né? E não só, não aí... só o catolicismo, né? Você pega o espiritismo, tem uma base platônica, que é muito forte também, sim, as religiões se adaptando, né? Eu sim. não vou te interromper, depois eu guardo essa pergunta. Pode terminar seu raciocínio que eu pergunto Não, depois. não, não, fala, velho. Fala aí, não, pode falar.
Não, Vamos conversar, pode para a conversar. gente entrar um Pode pouco falar, naquela Iago. ideia né, de você ter uma estrutura e uma superestrutura, as religiões sendo, né, a Perfeito. superestrutura se adaptando ao nosso modo de produção. E aí eu acho que a gente pode voltar até para Uhum. falar da ética protestante, o espírito do capitalismo do Weber, mas essa Perfeito, ideia de perfeito. estrutura e superestrutura também acho que é legal a gente comentar, porque é uma das bases do pensamento do Marx, Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, quando o Feuerbach ele tece uma crítica, né, ao idealismo e fala do materialismo, se a gente for Hum. parar para pensar, e ele vai apelar para a perspectiva de Deus, né, que acho que é a grande frase do Feuerbach, o grande mantra, né, você fala, a frase de para-choque do caminhoneiro, né, se o Feuerbach fosse caminhoneiro, né, velho, o que ia estar lá no para-choque dele? Se Deus nos criou, quem criou Deus, né? Então É. vem daí essa vertente, né? Se Deus nos criou, quem criou Deus? Aí você pega o Marx, ele vai criticar a superestrutura religiosa enquanto a instituição que vai ser responsável pelo ópio do povo, né, cara? Então pega essa dimensão conceitual, né, do se Deus nos criou, quem criou, do ateísmo, do materialismo filosófico de Feuerbach e aproveita para criticar uma instituição que faz parte da superestrutura, né? Hum. Porque, querendo ou não, um negócio muito doido, você falou do Weber, né, velho? Eu tinha um professor na universidade que ele falava assim, o Weber é o Marx da burguesia, tá ligado? Você fala, caralho, né? Weber é o filho da puta. Fala assim, Weber é o Marx da burguesia. Por quê, né? Porque, olha só que doideira. Se você pegar a obra do Weber, no Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, você fala, meu, aquela dimensão conceitual lançada pelo Calvino de que o trabalho dignifica e enobrece o homem, né? De que prestígio, serviço à comunidade, sobriedade não são provas de que você foi escolhido por Deus, mas são possíveis indicações que você pode estar entre os escolhidos. Aí vem os puritanos, os pudicos, e vamos trabalhar porque Deus pode nos escolher. O que a burguesia faz? Ela pega essa teoria, como diz o Belchior, né, velho? Ela pega essa teoria e fala assim, tá aqui, ó, vou libertar a minha consciência religiosa, porque o cristianismo prega que não pode acumular, não pode fazer usura e o cacete. Agora eu estou em paz com a minha consciência religiosa, né? Por isso que a gente fala, criou ideias, né? O Marx da burguesia, né? O Weber, né? Uhum. E aí, Iago, quando você pega essa superestrutura que a gente tem, né, da igreja, por exemplo, neopentecostal hoje em dia, que e assim, o que os caras fazem? Eles subvertem essa ideia de prosperidade material, né, cara? Ó, a prosperidade é material, não é espiritual. Aí você vai ver, tá cheio de carro com adesivo, foi Deus que me deu, presente de Deus, não sei o que de Deus, percebe? Isso aqui foi Deus, isso aqui foi Deus, isso aqui foi Deus. De maneira muito superficial, se subverte essa dimensão conceitual da teologia da prosperidade, percebe? E o Feuerbach fala, né, velho, teologia, antropologia, né? Isso que é doido, né? Assim, teologia, antropologia, sabe? Porque os teólogos eles ficam fundindo ideias clássicas com seus dogmas para justificar a existência de Deus por meio da razão mais fé, né? Isso não existe sob o ponto de vista, né, do materialismo, né? E aí Uhum. vem a figura de Marx, né, cara, que se apropria dessa dimensão conceitual. Lembrando que Weber, né, ele escreve um pouco depois de Marx, né? Mas assim, a figura do Marx vai se apropriar aí das ideias da subversão. Vamos colocar assim, ó, vai se apropriar do materialismo filosófico de Feuerbach, que é um desdobramento do questionamento do idealismo hegeliano, né? Como nós Maravilha. dissemos, Uhum. toma o Hegel e vira de ponta cabeça, né? O Feuerbach vai fazer isso. E o Marx ele vai ler o materialismo filosófico, mas assim a grande frase de Marx que para mim é muito mais assim um grande mantra, sabe? É mais impactante do que Todo Mundo Univos ou o Fantasma Ronda Europa. Para mim é aquela assim: os filósofos limitaram-se durante muito tempo a interpretar o mundo. O que importa é modificá-lo, né? Que aí é a ideia da praxis, né? Da praxis marxista. Porque o grande barato de Marx é justamente enxergar, como você bem frisou, a dimensão da superestrutura em um desdobramento do econômico, né, Iago? Então, assim, o grande barato, o Marx ele vai ver a realidade como
a nossa consciência, ela é um desdobramento da maneira com a qual nós produzimos nossos bens materiais, entendeu? Então, a consciência que a sociedade tem, ela é fruto da maneira pela qual ela produz seus bens materiais. Então, eu gosto muito hoje de se entender o texto marxista como infraestrutura econômica determina os pensamentos que nós temos a respeito da nossa realidade, percebe? Então ele virou o Hegel de ponta cabeça, porque o Hegel, né, ele fala as ideias não evoluem sem direção de o Marx fala não, as ideias são materiais. As ideias que nós temos a respeito da realidade, elas são fruto disso daqui, né? Dessa coisa que a gente chama de, assim, na verdade que ele fala, né? De que as ideias dominantes são uma espécie de cristalização das práticas das classes sociais dominantes, entendeu? Eu acho que esse é o grande barato, né? Assim, as ideias, elas são uma cristalização das práticas materiais das classes dominantes. Então, quais são o que a classe dominante hoje em dia, né, impõe? Meritocracia, né? Impõe que o cara que ganha 5 mil reais e tem um Jeep Renegade, ele acha que é burguês, tá ligado? Né? E é carteira assinada, né? Faz com que, por exemplo, o fenômeno da carteirada no Brasil, né? Engenheiro civil, melhor do que você, sabe? Essa dimensão conceitual que a gente tem, né, de um individualismo pequeno burguês o tempo todo sendo colocado, o que o professor Milton Santos, lá na USP, dizia, que o poder da alienação é justamente esse, que ao invés da gente se aproximar pelo que a gente tem em comum, a gente se afasta pelo que a gente tem diferente, né? E o Marx, na verdade, o que ele fala? Ele fala que a história da humanidade é a história da luta de classes, que é a história da luta incessante entre opressor e oprimido, que a história da humanidade ela vai ser forjada como? Se você pegar as pirâmides sociais ao longo da história, e você, evidentemente, tem muito mais propriedade sobre isso na qualidade de historiador, se você pega, como nós falamos, quem mandava no mundo eram os egípcios, mas quem mandava aqui nesse mundo egípcio, né? Aí você tem lá, a cachorrada aqui tá foda, hein, velho? Tá vazando aí, ó. Não, Tá dá pra foda. ouvir, mas fica tranquilo. Eu tenho 3 vira-lata aqui, velho. Apareceu Não, é aqui, normal. eu adoto mesmo. É que a minha gata tá dormindo aqui. Gato não dá quase trabalho, né? Então é mais de boa. Não dá, gato é um maior sossego, né? A minha, Nossa. ela gosta de ficar aqui na biblioteca também, dormir em cima dos livros, daí às vezes ela aparece quando tá tendo aula, assim, alguma coisa, assim, reunião, né? Ela gosta de dar as caras também. Mas assim, cara, aí você pega, sei lá, né? A gente estava falando dos egípcios, você pega o Egito, né, meu? E agora, se eu estiver falando pra caralho, você me interrompe, hein, velho? Vamos Pode vamos tacar, fica conversando. tranquilo, velho. Aí você tem lá, né, o faraó e os escravos. Aí você vai para os gregos. Eu tenho aqui os eupátridas, né, e os escravos. Aí você vai em Roma, patrícios e plebeus. Aí você vai na Idade Média, clero, nobres e servos, grandes navegações, metrópole e colônia, revolução industrial na qual ele está, burguesia e proletariado, né? E aí nesse contexto fica interessante a gente entender que, assim, você lê a história da humanidade, ela é previsível, né, meu? E é isso que o Marx vai falar. A história da humanidade é a história da luta de classes, a história incessante entre opressor e oprimido, entre detentores e não detentores dos meios de produção, né? Quem detém o meio de produção está no topo da pirâmide, quem não detém tem que submeter essa lógica perversa de vender força de trabalho para o burguês na Revolução Industrial, de ser servo, né, de um nobre na Idade Média. E o que ele fala? Cada período histórico desse, né, Iago? Cada infraestrutura econômica cria uma superestrutura, um modo de pensar e instituições que vão proteger a propriedade privada e vincular os homens de maneira injusta. E só para Entendeu? ficar claro para quem não está tão acostumado com os termos, poderia dizer que essas instituições família, né, religião, os nossos meios de comunicação, pode ser tudo isso as instituições, Perfeito. né? Só para ficar, Perfeito. né? Perfeito, Iago. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala em instituições, o Estado também, né, Iago? Também é uma Também é uma instituição. instituição.
que vai ser cooptada pela burguesia e vai ser usado para defender os interesses da classe burguesa, né? Quando você pega, por exemplo, você com certeza assistiu o filme da Petra Costa, velho? Democracia em Vertigem? Democracia em Vertigem? Claro. Isso. Tem uma passagem ali que eu achei fascinante do filme, e foi legal porque os caras estavam falando filme comunista não ganha o Oscar, filme comunista não ganha o Oscar, aí ganhou a indústria americana e a diretora foi lá e citou Marx quando recebeu a estatueta, né? Puta que pariu, né, caralho? E assim, tem uma passagem lá, velho, que eu acho muito interessante, que acho que é o Genuíno, na condição de deputado federal pelo PT, eleito ali em 2002 junto do Lula, ele encontrou os caras da Odebrecht, né? Ali no saguão ali, da Odebrecht, Camargo Correia, das construtoras, né? Sim. E aí falou para os caras, vocês por aqui? Né? Aí eles falaram assim, não, está sempre aqui, vocês é que mudam a cada 4 anos. E aí fica interessante, né? É duro, né? A ótica marxista, que você fala, o Estado vira um instrumento da burguesia, não é? O E aí Estado abre vira um instrumento espaço. da burguesia, que é a tal da superestrutura. Sim, abre espaço para a gente discutir o que é a democracia pelo viés socialista, né? Porque você tem uma dificuldade ali pela nomenclatura, quando Marx cita a ditadura do proletariado, e isso dá brecha para comparações com ditaduras militares, e acho que a gente tem que entender a sutileza do que é isso que o Marx está escrevendo, e comparar com o que é a democracia liberal burguesa, que é o que a gente conhece nos últimos séculos, né, que se instalou, graças a ela que a gente garantiu o estado de bem-estar, né, o estado de direito, mas é com ela também que a gente tem a predominância e a burguesia se instaurando como a principal classe dominante. Então, acho que a gente também pode problematizar isso, né? O que é democracia para cada visão? Perfeito, perfeito. Na verdade, se você for parar para pensar, né, a questão da democracia criticada ali na Nova Marx, quando ele fala que essa democracia burguesa, e ele tece uma crítica a essa democracia burguesa, é porque o Estado se torna um instrumento dela, né? Um instrumento da burguesia, um instrumento da classe burguesa. E o Estado ele vai servir enquanto uma instituição que vai ser subserviente a essa burguesia e servir aos interesses dessa classe burguesa. E o que a gente vive hoje, nesse regime neoliberal, no capitalismo selvagem, é isso, né? O presidente capitalizando o auxílio emergencial, já pensando como um trampolim para a campanha de 2022, só que ao invés de você ter um auxílio emergencial, de você subsidiar a população para que a pandemia seja de fato combatida, o cara está salvando o banco, né? Por quê? Porque esses bancos financiam as campanhas do poder legislativo, né? Então, se um banco, cara, dá dinheiro para a campanha de deputado, quem paga a banda escolhe a música, né, meu? Na hora que o cara tá lá no Congresso, o que ele vai fazer? Ele vai servir os interesses da instituição financeira que o bancou, né? Por isso que a gente fala de uma democracia burguesa, né, Iago? Por isso que o Marx, já no século XIX, já alertava para essa democracia sendo corrompida. O próprio Aristóteles, que era um puta de um misógino, né, elitista pra caralho, né, é sempre bom pensar que horas são, né, também, a visão que a gente tem sobre ele hoje, né, mas o próprio Aristóteles falava que a forma corrompida de democracia é a demagogia, né, a arte de conduzir o povo. E hoje você atrela a essa dimensão conceitual de uma democracia burguesa e na qual, né, você tem grandes corporações financiando candidaturas, e esses candidatos, quando adentram o poder legislativo, criam medidas para blindar e proteger essas grandes corporações, e o que eles têm em troca, né, melhor dizendo, o qui pro quo, né, o que é? É a sua reeleição, é a eleição do seu neto, sabe, a reeleição né, você pega a hereditariedade no Congresso Nacional é um negócio incrível. É impressionante. Né? As famílias, é impressionante. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a democracia está corrompida. Né? E pensando no governo atual, né, eu não sei se você partilha dessa visão, mas o nosso atual grupo governante, eles têm um ataque à democracia liberal burguesa
e me remete ao que foi o fascismo, por isso que eu caracterizo como neofascista o movimento. A gente tem que entender as Perfeito, diferenças, mas as continuidades são imensas, de que o fascismo era filiado ao grande capital, né? O perfeito. fascismo nunca se desvencilhou, ele fazia uma crítica Nunca. à liberal democracia, e a Uhum, esquerda, os anarquistas, os socialistas também criticavam a uhum, social-democracia. A diferença, para mim, está a solução que cada grupo propõe. E a solução do perfeito. fascismo, ela é uma solução que ainda é filiada ao grande capital, né? Sem dúvida, Iago, sem dúvida. Basta você pensar, né? Concordo assim, meu, plenamente com você, porque quando a gente para pensar no atual governo, ele é um governo populista de extrema direita com tendências fascistas, né? Isso é um fato, né? E esse neofascismo que a gente tá inserido, que é uma coisa muito interessante de ser pensada, pensa no poder das grandes corporações, né? Que vai, por exemplo, financiar o disparo de fake news via redes sociais, entendeu? Eu acho que atrelar, né, a essa ideia é uma coisa interessante. E você fez um paralelo muito doido, porque se você pega ali na Alemanha, durante a hiperinflação, você tem tanto os Freikorps quanto, né, os espartaquistas ali, até mesmo antes da hiperinflação, a esquerda contra a direita na Alemanha, se opondo ao capital, percebe? Mas não, o nazismo, você foi parar para pensar, quem mais prosperou no nazismo? A Bayer, né, cara? A ThyssenKrupp, que hoje em dia faz elevadores e escada rolante, fazia canhões, né, Uhum. para o esforço de guerra alemão. E o que a gente vive hoje é você pensar assim, tem uma coisa muito parecida. Por exemplo, quando o presidente, que eu acho que não vale a pena falar o nome dele aqui no seu canal, né, acho É, que vai poluir, né? Mas assim, quando o atual presidente estava prestes a vencer num domingo, na sexta-feira, as ações da Taurus tiveram um aumento de 160% da fábrica de armas. Né? As ações da Taurus subiram 160% na sexta, no domingo o cara ganhou. Né? Do domingo uhum. foi anunciada a vitória dele. Então, assim, quais corporações estão interessadas? Né? E por isso que o marxismo é tão importante sob essa luz, né, Iago? De você pensar, o cara está tecendo uma crítica à superestrutura, porque toda superestrutura vai obedecer à lógica e vai ser todas as instituições vão ser corrompidas e cooptadas pela classe burguesa, pela classe dominante, né? Quando a gente fala de elite, né? Mas no Brasil você não tem uma elite, porque a elite estuda, né? No Brasil você tem uma casa grande, né, velho? Você tem uma classe dominante, né? Então, sob esses aspectos, o que é interessante a gente entender, né? Toda infraestrutura, enquanto toda superestrutura, perdão, enquanto desdobramento da infraestrutura econômica, é porque isso não é muito questionado também, né, pela massa em si, e quando eu falo massa, cara, a sociedade em geral, porque você tem sempre uma ideologia da classe aristocrática sendo imposta, né? Então, a ideologia da classe dominante, ela é imposta por meio de elementos de conciliação de classe, percebe? Isso o Marx criticava também, né, Iago? Quais são os elementos de conciliação de classe? O que, por exemplo, o Weber chama de ação social afetiva, para Marx é um elemento de conciliação de classe, né? Como, por exemplo, o futebol, né? O estádio, né? Como, por exemplo, uma novela, como, por Uhum. exemplo, esses padres popstars que gravam CD, fazem DVD, né? Tem perfil nas redes sociais, entendeu? E essa ideologia da classe dominante, ela hoje em dia ela se pauta no quê? Na meritocracia, né? No Estado mínimo. Então, no Brasil, você vai ter o pobre de direita, o funcionário público neoliberal, né? O que é incrível, né, cara? O cara é É funcionário público e é a inacreditável. favor do Estado. Essa Não, contradição lógica do é, caralho, né? quem está hoje quem estava na Fundação Palmares, né? A gente tem negros reproduzindo o racismo, a gente tem a Damares para cuidar dos direitos humanos e da relação das mulheres, que é algo Sim. totalmente inverso. A partir do momento que você tem, né, o Ricardo Salles para cuidar do meio ambiente,
Então, Meu parece que Deus. essa conciliação ela está muito escancarada, né, Rogério? E nisso Sim, que você sem falou dúvida. ainda do Marx, falar de uma conciliação das classes de forma crítica, eu vejo que a chamada elite, até mesmo a alta burguesia brasileira, ela é tão sensível que ela não conseguiu superar nem os governos petistas, que foram governos que tiveram uma inserção econômica, né, que desenvolveram Uhum, trabalho, consumo. Eles não conseguiram tolerar nem isso, né, que o Lula e a Dilma fizeram. uhum, Muitas vezes eles são sim. taxados de radicais, e eu fico Uhum, imaginando o que é o radicalismo do Lula quando ele mesmo assume que o PT não nasceu para ser um partido revolucionário. Pô, se eu quisesse fazer revolução, eu não criava um partido. Eu acredito na isso, conciliação, na política, né? Então eu vejo que é tão isso. sensível que nem isso é tolerável no Brasil. Na verdade, Iago, tem muito essa sua fala foi perfeita, né, cara? Essa questão das pessoas não tolerarem uma mínima inserção da chamada, da historicamente assim chamada ralé brasileira, né? Já Então, retomando o assim, eu Gessé acho de que existe Souza, uma, né? o GSE, Para pensar nisso é sensacional. que é fenomenal, né, cara? Você pega o Elite do Atraso, o Ralé Brasileira, mas o que eu mais gosto dele é o Classe Média no Espelho, né? Eu, No eu qual tô ele com ele, mas eu fala. ainda não li. Não, leia, cara, leia porque ele se pauta em pequenas narrativas, e aí você vê, né, como que é o modus vivendi da classe média no Brasil, num país essencialmente escravocrata, de 500 anos, 400 de escravidão, e que não tolera ainda a emancipação da ralé, né? Então é uma coisa muito doida da gente pensar que é assim, porra, se o filho da minha empregada for para a faculdade, quem vai ser empregado do meu filho, tá ligado? Querendo ou não, existe a manutenção de uma mentalidade dessa forma, que é o que faz com que, porque, olha, querendo ou não, e agora a elite financeira não critica o governo Lula e Dilma, percebe? Principalmente o primeiro mandato do governo Dilma. Banqueiro nadou de braçada, velho. Nadou de É. braçada. E o Por quê? Lula até Porque se você tinha orgulha de falar isso, né? se orgulha, E é fala mesmo, porque ele criticado foi o por cara da isso. conciliação. Uhum. Isso, na verdade, sabe que ele foi o cara que desenvolveu o capitalismo brasileiro, né, velho? Isso que é foda, né? Ele desenvolveu o capitalismo brasileiro de um modo em que, quando você vê hoje em dia, né, assim, acho que a grande sacada para compreender, né, o governo Lula, a meu ver, né, é esse consumo de massa, porque é mais do que assim, foi o keynesianismo tupiniquim, né, velho? Contanto que É. lá fora o cara é estudado, assim como o Paulo Freire é estudado, né? Então, o Lula lá na Inglaterra, na França, nas faculdades de economia, os caras estudam o keynesianismo brasileiro, ou o keynesianismo sul-americano, ou o keynesianismo, né, latino, tá ligado? Seja lá qual for o nome. Mas essa dimensão conceitual de você criar um mercado de consumo de massa, isso evidentemente gera emprego, que gera mais renda, que gera mais consumo, que gera mais crédito, papapá, papapá, né? Só que aí você tem uma mídia, a meu ver, totalmente irresponsável, que chega em 2018, né, aquele editorial da Folha, que foi uma coisa assustadora, coloca o professor Haddad de um lado, o atual presidente, né, do outro, uma escolha muito difícil, né? Então, assim, foi de uma grande irresponsabilidade, né? Esse fosso civilizatório no qual a gente está, porque eu penso que a gente está num fosso civilizatório. Essa conversa que a gente está tendo aqui, agradabilíssima, e, aliás, me agradecer mais uma vez pelo convite, mas, cara, isso daqui, para mim, é uma ilha, sabe, de salvação ainda, no qual você se apega a algo e fala, bom, vamos trocar ideia, vamos falar de coisas significativas, vamos tentar, né, combater essa desinformação toda que circula por aí e todo esse ódio, né, tão latente que está por aí, vamos tentar combater esse conhecimento, né, com uma troca de ideias, de bibliografias, né, indicações aí cinematográficas, né, vamos pensar na arte, o que está nessa quarentena também, de não falar, Uhum. cara, tanta gente está vendo série, vendo filme, ouvindo música e, e assistindo coisas, né, se alimenta intelectualmente, e aí você vem as palavras que não serve nada, né? Seria esse nosso mundo de agora, do que a gente está passando sem arte, né? Então, eu acho Não, que e tudo isso, aproveito já Thiago, nos para faz refletir, né?
Não, e já aproveito para falar também que você está no YouTube agora, né? Que você ficou tecnológico e você também está com seu canal, né? Para quem é Ah, professor Rogério, tem as aulas sobre sociologia, filosofia. Acho que a gente precisa ocupar esses espaços, né? Você mesmo tinha falado isso enquanto a gente conversava. Peraí. Obrigado. Valeu. Não, mas é isso, porque Eu agradeço. em um período que a gente vê que o atual presidente, o atual governo, ele é eleito por plataformas que eram impensáveis há 5 anos atrás, né? Porque você olha, nossa, Sim, tem documentários da direita que eu vou te falar um negócio, eu não vou falar o nome aqui porque o pessoal também vai procurar assistir, não vale a menor, não vale o tempo que você gasta. Mas tem uma produção tecnológica, uhum. tem, né, que é maravilhosa, porque eles ocuparam, ao meu ver, esse espaço primeiro. Sim, A questão é que o conteúdo é uma porcaria. sim, Então, assim, a gente pode ter uma conversa de puta sim. qualidade, né? Mas a gente não tem um investimento do nosso lado, vamos dizer, para produzir essas coisas. A gente perde aí. Exatamente, exatamente. Sabe por quê, Iago? Porque quem tá financiando esses caras são essas grandes corporações que querem se apropriar do Estado cada vez mais, né? E se você para pensar, você fala assim, meu, o que é, né, a figura do atual presidente? É um meme que chegou à presidência, velho. O É um cara é um meme. meme, né? Você fala, porra, ele começou fazendo aparições no Super Pop, né? E no CQC. Né? O CQC, a meu ver, foi uma grande cagada também, porque assim, você colocou humorista de quinta categoria, ou de gosto duvidoso, tipo Danilo Gentili, que é um puta do idiota, para ser jornalista, você entendeu? Né? Eles colocam os caras para ir em Brasília e encher o saco de político. E quem que era o político que falava mais merda? É o dito É, cujo. E aí encontraram. dando audiência, 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 audiência. Aí ele na Luciana Gimenez fala que eu sou racista assim, tá ok, porque se filho meu for viado, eu dou umas porradas, tá ok. E aí você fala, não, que cara idiota, né? Só que aí você tem o trabalho de uma mídia muitíssimo bem articulada, e não é nem a mídia corporativa, né, Iago? É mais o que o Facebook fez pelo Trump nos Estados Unidos, o WhatsApp fez pelo dito cujo aqui no No Brasil, né? Brasil. Pelo inominável. E é o cara meme que virou presidente. Aí você fala, bom, e aí, evidentemente, que um governo assim vai criminalizar o marxismo, vai criminalizar a universidade onde você está, né? Vai criminalizar o livre pensamento, a ciência, né? A gente está há 3 meses sem um médico no Ministério da Saúde, você entendeu? Então, assim, não é, esse caos ele não é ao acaso, ele é um projeto, né? Isso que mais dói, né? E quando a gente fala que é um projeto, não é uma questão de porra, meu time não ganhou. Não, não é isso. É uma questão de literalmente estar preocupado com o andamento da República, né? Do Estado Democrático de Direito, que foi o mais perto que a gente chegou da República de Platão, e foi o Mais mais perto pertinho, né? o mais perto que a gente chegou da República de Platão foi essa porra aqui, o Estado Democrático de Direito. E o mais perto que a gente chegou de uma institucionalidade democrática, de fato, né? O do sonho de Montesquieu, vamos colocar assim, né? Da filosofia de Montesquieu. Né? Claro. E aí Eu, está desse jeito, né? Rogério, eu queria retomar um pouquinho na fala do Marx sobre À uma questão que vontade, para à mim vontade. é primordial hoje, porque nunca se foi tão discutido como é hoje as questões de gênero, né? Inclusive, a nossa primeira Perfeito. entrevista aqui falou sobre feminismo e trabalho no Brasil. A questão de raça que Legal. agora está vindo é, à tona a partir de um ato desumano nos Estados Unidos, a morte do George Floyd. E eu gostaria de Sim. pensar a ação do Marx, a leitura do Marx, a partir dessas novas perspectivas. Porque muita gente já Uhum. criticou, e ao meu ver totalmente de forma infundamentada, que o Marx, ele, por ser um europeu, é uma fala eurocêntrica, e a gente sabe dos limites que tem a fala, só que quando você vai ver a Djamila Ribeiro falando, é, muitos dizem, olha, a gente precisa retomar Marx. E você tem leituras hoje Certo. decoloniais do próprio Marx. Acho que o Jones Manuel faz um trabalho excelente quanto a isso. Você acha que tem Sim, espaço para verdade. ler o Marx nessas novas perspectivas? Ou para você ter um Sem limite dúvida. temporal? Não, não, Iago, eu acho que assim, Marx para mim é atemporal,
atemporal, né? E quando você se depara, é que esses debates, eles fazem parte de uma condição pós-moderna, né? Eu acho interessantíssimo, porque quando você se depara com o que a pós-modernidade trouxe, esses debates eles começaram a fluir principalmente por conta de uma, como você bem disse, de uma crítica ao marxismo também, né? Porque se Claro. você for parar para pensar, o que a pós-modernidade é, né? O Bauman fala que ela é o maldito despertar de um sonho colorido, né? Então, a consciência pós-moderna, o cristianismo naufragou, o iluminismo não deu certo. Você tem ministra vendo Jesus na goiabeira, então o iluminismo não deu certo. O cristianismo naufragou, o cara cristão pistolinha imaginário, cristão matador, Jesus Cristo, né? Não deu certo, né, velho? E aí vem o marxismo, também desandou, né? Então os pós-modernos começam a consciência pós-moderna, que ela é líquida, que ela é efêmera, etc, etc, ela começa a se apegar a fragmentos do discurso para, digamos, debater especificamente esse microfragmento dentro das ciências humanas. Só que aí você pega o Marx e o traz para essa vertente também, né? O Marx é Claro. atemporal nesse sentido, né? Porque se você for parar para pensar, por exemplo, os bolcheviques lá no auge, eles abominavam o feminismo, né? Por quê? Porque eles liam de maneira bem, assim, digamos, dentro de um paradigma que é qual? Cara, é a questão de classe, não tem a questão de... Né? E até hoje você tem vertentes do marxismo que pensam assim, né? Que não, a questão de gênero não entra, a questão de raça não entra, é classe, opressor e oprimido, né? Burguês e proletário, né? Só que aí, quando você pega a perspectiva marxista, como a gente bem disse, ela é uma lente pela qual você enxerga a realidade. E a luta opressor e oprimido vai estar atrelado ao patriarcado, vai estar atrelado, né, à ideia de aquela pseudociência de supremacia branca, né? Eu vejo muito da ótica marxista dentro de qualquer uma dessas análises, percebe? E aí você Claro, vai ter, claro. evidentemente, o marxista, né? Você vai ter também na questão do movimento LGBTQ+, você tem uma vertente marxista na hora de entender o porquê quem faz parte da comunidade LGBTQ+, é oprimido por uma comunidade, por uma sociedade heteronormativa, de onde vêm essas relações de poder, como elas foram construídas. Por isso que você consegue pegar o Marx e levar para o Foucault, né? Na hora que ele fala dos Sim. micropoderes, percebe? Você consegue pegar o Marx e levar para Judith Butler, levar para Simone de Beauvoir, entendeu? É atemporal mesmo, né? Eu E acho que a quando os gente... caras falam, mas ele é um europeu do século XIX, papapá, então vamos parar de estudar todo mundo, porra, sabe? esquece Vamos de vez, estudar, né? Aí vamos estudar, a gente não é? retorna no Vamos, começo da nossa conversa, de como o Marx reverberou depois da sua escrita, né? Então, se você e, for falando mais da história, assim, hoje você não tem como você olhar para o que foi escrito no Brasil colonial nas últimas décadas, nos últimos anos, ou no Brasil imperial, em que não tenha pelo menos uma sim, página de debate historiográfico, metodológico, que vai se utilizar do Marx, uhum, seja para concordar, seja perfeito, para discordar, seja para criar algo novo, né? perfeito, Eu estava perfeito. E conversando tudo com... assim, né, Iago? Tudo é assim, Na economia vai ser assim, né? Exatamente. É o que você falou de desmembrar o cara, né, meu? É desmembrar incrível. ele. É incrível, é incrível. Né? E, É assim, pode falar. não, eu ia dizer que eu não vou tomar muito mais seu tempo também, Não, fica à vontade. mas eu queria falar um pouquinho dessa ação que veio pós-Marx, já que você citou os bolcheviques. Imediatamente depois que ele publica, né, o manifesto, estou com uma ediçãozinha aqui, depois que ele publica o manifesto, se eu não me Aham. engano, é 2 semanas depois, né, que você tem a Comuna de Paris. Acho que a primeira experiência desse lado, 1848, né? Mas o que marcou Uhum. mesmo o Marx como um influenciador direto das nossas relações políticas, eu digo na prática, não no âmbito teórico, é a Revolução Russa, né? E dentro da Perfeito. próxima Revolução Russa você tem dissidências do que é a leitura do Marx. E acho que o Perfeito. expoente disso é quando a gente fala do Trotsky, do Stalin, né? E principalmente do Uhum. Lenin, que é um cara que faz uma leitura do Marx
e acrescenta muita coisa nisso, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa referente a esses caras. Ah, legal, legal. Eu lembro quando eu era moleque, né, estava no ensino médio, eu tive um professor que para mim foi uma grande inspiração, o professor Nivaldo de Geografia, e eu achava ele muito doido porque ele era um cara que falava de tudo, sabe? Falava de tudo, né? Tudo, mas tudo que você imagina. Tipo o nosso amigo, tipo o Márcio, né, que é o nosso ídolo em comum aí, né? Mestre inalcançável. Ele é fenomenal. E aí, cara, ele estava falando, ele falou uma coisa muito louca. Ele falou assim que o Lenin foi o cara que transformou filosofia em política, né? Quando a gente estava conversando sobre isso. Porque a gente bem sabe, né? A gente, assim, para a gente não cair naquela armadilha de mas o Marx escreveu em tal época, num recorte e tal. A gente bem sabe que a obra dele era voltada ao proletariado alemão, né? Assim, quando você, né? Ele não imaginava que ia se dar num país camponês, né? Sim. Formado por grande parte pelo campesinato. E quando você pensa na revolução que ele propõe, né? No próprio manifesto, pensando até mesmo, né, Iago, nas revoluções burguesas, né, que vem antes ali no século XVII na Inglaterra, a Revolução Puritana e Gloriosa, né, 1642, 1688, e posteriormente na Revolução Americana, que é uma revolução política, né, uma revolução social, né, de 1776 a 1781, a Constituição de 1787, a Revolução Francesa, que acaba em 1799, depois vem Napoleão, aquela coisa toda. Mas ele pensa assim, da mesma forma que a burguesia lá na era medieval foi se adaptando, encontrando seu lugar ao sol e passou a ficar no topo, vai acontecer o mesmo com a classe operária, né? Vai acontecer o mesmo com o proletariado, vai acontecer o mesmo com o campesinato. Só que aí, quando você tem esse desdobramento, né, nessa vertente da própria União Soviética, foi uma realidade distinta, evidentemente, mas foi onde reverberou pela primeira vez a filosofia marxista, né? O pensamento marxista, o marxismo em si, né? E, evidentemente, dentro dessas questões, eu gosto muito também de lembrar de uma crítica também feita ao marxismo, só que de uma maneira muito, muito interessante, que é na obra da Escola de Frankfurt, né? Com Adorno, com Walter Benjamin, com Herbert Marcuse, que hoje em dia o cara que eu mais tenho lido tem sido Herbert Marcuse. Eu estava relendo Razão e Revolução, e ali você vê, né, cara, que ele fala, vai chegar uma hora que a classe operária não vai querer fazer revolução, ela vai querer um produto na prateleira. E aí a gente vai para a social-democracia e o mercado assume pelo keynesianismo tupiniquim que a gente tanto falou aí também, né, no meio do vídeo, né, cara? E aí então, você cita a escola. Que a gente pode... E aí você cita a escola que hoje é taxada por criar uma anomalia, né, uma jabuticaba, que é o marxismo cultural. Isso, não isso. Lá na Terra plana, isso daí faz sentido, né, cara? O marxismo cultural, onde a Terra é plana, o nazismo é de esquerda, o kit gay é distribuído, né? Você fala, o marxismo cultural, né? Que, na verdade, é muito louco esse lance de marxismo cultural, né, Iago? Porque começou com os nazis essa fake news, né? Começou com o Goebbels falando de bolchevismo cultural, bolchevismo cultural. E aí você tem a alt-right norte-americana, né, com seus youtubers, promovendo reciclando essa ideia, trazendo para o Brasil por meio do guru do presidente, que é o vovô Terra Plana, aí tão famoso no YouTube, né, aquele lunático, né, cara, que é um negócio assim, assustadoramente retrógrado, né? Enfim, ele só pega as ideias do alt-right americano e traduz aqui para a gente. Marxismo cultural vem nessa onda, né? Eu acho engraçado... Fala. Não, pode falar. Pode falar. Não, o que eu acho engraçado do marxismo cultural... Não, vai tu. Pode falar. Desculpa, eu atropelei você, velho. O que eu acho mais engraçado dessa porra desse marxismo cultural é como se todos os professores progressistas, esquerdistas do mundo fossem marxistas, né? E que todos esses professores marxistas do mundo tivessem apenas uma missão, que era doutrinar os jovens
para o comunismo, que é uma coisa que nunca existiu na prática, né? Na verdade, é uma E coisa ainda muito louca. falharam, né? E ainda falharam, Isso, e porque aí vocês estão de falharam sacanagem, não é possível. miseravelmente. É a única Eu estava missão que os caras têm falando, na vida, né? não, vai se fuder. Eu estava falando, sabe o Aislan, curso de literatura? Eu estava Claro. falando com ele uma vez, eu estava falando assim, ó, Aislan, cara, se a gente é doutrinador, a gente é um doutrinador de merda, né? Porque, porra, eu tô dando aula há quantos anos já? Cara, comecei, pô, faz 15 anos que eu tô em tablado, então eu falhei miseravelmente, você entendeu? Porque, porra, eu não consegui doutrinar ninguém nessa merda. Você fala, caralho, né? Não deu E certo. nesse início que você falou dos nazis, de acusar, de criar um bolchevismo cultural, parece que é negar a própria história, né? De que os próprios nazis começaram o projeto escolhendo obras de arte, falando que era arte degenerada ou que não era, colocando a arte nos museus criado pelos próprios nazis. Então, assim, acho que Freud diria que isso é uma transposição de culpa, quase, né? Porque Sem dúvida, sem dúvida. Aquele documentário, Iago, o Triunfo da... Não o Triunfo da Vontade, Triunfo da Vontade da Leni Riefenstahl. é a Qual é? eu assisti esses dias, que fala da arquitetura nazi, né, das artes plásticas, Isso, arquitetura da Arquitetura da destruição. Destruição. É, isso mesmo. Excelente, excelente. Fala justamente disso. E se você for parar para pensar, né, você fala, porra, aquele... Eu estava lendo um livro aqui, que eu não vou achar ele agora. Cara, é um livro do William Vac, pra você ter noção, tá? Chamado Dias de Glória. William Vac. E escreve sobre os pracinhas, tá ligado? Sobre os pracinhas. Porque o William Vac morou muito tempo na Alemanha e tal, né? Não sei o quê. E daí é um livro chamado Dias de Glória, que fala sobre a FEB vista pelos alemães e pelos americanos, pelos aliados, né? E aí tem uma passagem lá que eu não sabia, cara, que um piloto nazista, um piloto da Luftwaffe, antes da guerra estourar, ele ele atravessou para o lado do Exército Vermelho para treinar os pilotos do Exército Vermelho na invasão conjunta da Polônia, chama Tratado de Rapallo. Depois você dá um Google aí, cara, é um negócio muito doido. Eu não sabia dessa palavra, Tratado de Rapallo. Aí você fala, qual é a grande questão? É aquela ideia de que os opostos, né, eles acabam tendo uma aliança oculta quando eles estão muito extremos, né? E possivelmente Marx não compactuaria com um negócio desse, né, cara? Isso é uma coisa muito doida, né? E acho que É a isso fica perspectiva. cristalizado pelo tratado de não agressão do Stalin com Hitler. Você acha que isso é uma amostra disso? Eu acho Ou que ainda sim, não? É. Iago, porque o Tratado de Rapallo ele serve para oferecer treinamento para o obsoleto Exército Vermelho ali pelos próprios alemães, né? Muito parecido com a CIA indo treinar o Talibã na guerra do Afeganistão contra a União Soviética, né, cara? É um negócio. A história é fascinante por conta disso. Eu acho que você deve gostar por conta disso também, né? E Pelas aí você contradições. vê os caras. Não é uma viagem? E aí você vê os caras depois, lá em 1º de setembro de 39, dividem a Polônia, invadir cada lado, enquanto o desdobramento do Tratado de Rapallo também, né? Então, assim, essas informações, elas... por isso que eu acho que o grande barato das humanas, né, cara, é que Montesquieu é o grande mantra, né? É preciso estudar muito para saber um pouco, né? Saber E eu pouco. acho que o Marx, não é, cara? E o Marx, quanto mais você vai, né, tentando entender a sua obra e a importância histórica dele, mas você percebe que é preciso estudar muito para saber um pouco, né? É, porque se não entender ele, você não entende quem escreveu basicamente depois, como a gente falou aqui. E aí é nadar Exatamente, né, em mar aberto. exatamente. E todos, né, Iago? A Hannah Arendt, o Lukács, né, o Herbert Marcuse, né, Sim. todos esses caras que vão nessa vertente. Os próprios pensadores, né, que também nós vamos ter aqui, que também vão herdar essa vertente, posteriormente vão deixar para a gente uma visão, né, como você bem disse, os textos que falam sobre o Brasil e o Império, você tem um debate de viés marxista, né, para concordar ou para É. discordar, né? Acho Então que é se a gente nesse pegar aspecto. os três grandes, quando vai falar de Brasil Colônia, né? O Caio Prado Júnior, Uhum. Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, você tem o Caio Prado Uhum. Júnior, que tem um viés marxista, era militante do Partido Comunista. Uhum. O Sérgio Buarque de Holanda, que Sim. funda o PT, mas era um cara weberiano, Uhum. né? E o Gilberto Freire, Uhum. que era um cara atrelado à direita, apoiou o golpe militar de 64, que tem um olhar antropológico para a coisa.
Então, assim, se você não entender, Sim, se a gente não lê alterando, Weber, né? se a gente não lê o Weber, você não vai ler o Sérgio Buarque. Isso não, é Aham. inacreditável, né? É maravilhoso, né, cara? É É. maravilhoso. E aí você vai vendo que as ciências humanas, na verdade, ela, a história muitas vezes ela vai se repetir em ciclos, ela acontece como tragédia e se repete como farsa, né? Nesse processo de repetição, e aí você enxerga todas as nuances, todas as contradições, né? Toda a pluralidade que envolve a concepção do processo histórico em si. Eu acho fascinante. Particularmente, eu ficaria aqui com você aqui até umas horas trocando ideia. Não, Rogério, eu vou fazer uma última pergunta para não te torrar, mas À pode ser vontade. breve. Que eu fiz isso da primeira vez. A sua expectativa para 2022? Se você já tem um olhar para lá sobre as esquerdas, sobre a esquerda, né, no singular, que a gente tem hoje no Brasil, qual que é a sua visão? A minha expectativa para 2022 é assim, ó. A ver, o que pode vir a acontecer? O atual presidente ele está capitalizando esse processo do auxílio emergencial, principalmente para as classes mais marginalizadas, parte eleitoral das classes marginalizadas que historicamente sempre fez parte do eleitorado petista, pode acabar migrando, né, para a figura dele por ele estar capitalizando a questão do auxílio emergencial. A esquerda, eu penso assim, uma frente ampla que envolve gente que apoia um golpe institucional com a presidenta Dilma, eu não vejo com os olhos. Eu acho que uma frente ampla que engloba um partido, por exemplo, como o PSDB, articulou a derrubada de uma democraticamente eleita em CRI, eu vejo com bons olhos. Então, eu acho que assim, grande parte da esquerda vai desidratar. Você vai para um centro e vai se mostrar uma salvação, apresentando uma parada assim, é uma bolha muito difícil, sabe o editorial da Folha? O editorial da Folha de escolha difícil pode vir à tona com Sim, sim. o Lula, o petismo de um lado, vamos colocar assim, e o presidente atual do outro, e olha, nós os democratas somos santos e santas, virgens e puros e castos, a solução desse Brasil, né? Aí vem o centrão de novo, com aquelas figuras, aquelas múmias que estão lá desde, né, das capitanias hereditárias, né? Delcídio, Roberto Jefferson, né? Esses caras que estão lá. Então você vai ter assim, a meu ver, né, Iago, um centrão se apresentando como, olha, somos a solução, uma esquerda desidratando, né? Assim, ainda atrelada à figura do ex-presidente Lula, porque de fato nós não temos uma cultura de democracia para se votar em propostas, mas sim e muito em personagens, né? Isso é um fato da nossa política, né? E eu particularmente eu vejo com bons olhos a figura do Lula, eu vejo como um cara que desenvolveu o capitalismo brasileiro e que trouxe, né, aqui um desenvolvimento significativo e uma autonomia frente à nossa capacidade de produção e produção tecnológica e universidades, é o que eu mais defendo, né? A coisa que eu mais defendo é um sistema público, universal e gratuito de saúde, e a universidade pública 100% é gratuita. Só que nós que defendemos isso, SUS, e universidade pública, a gente chama de comunista hoje em dia, você entendeu? Então, assim, eu acho que a grande questão, né, a meu ver, é que você também vai ter muito possivelmente um Ciro Gomes tentando se atrelar ao centrão e se apresentar como uma alternativa à centro-esquerda, né, para tentar capitalizar toda aquela esquerda intelectualizada, né, que assim, olha, não, eu não voto no PT, mas eu voto no Ciro, né, etc, etc. E aí você também vai ter uma extrema-direita que é essa coisa doentia que está aí hoje, né, terraplanista, né, etc, etc. E uma direita institucional, liberal, neoliberal, que é o que a Globo queria, mas ela atirou e matou, o tiro foi mais longe, então ela derrubou mais gente, entendeu? Porque o que a Globo queria era o quê? Assim, ela só não fritou o atual presidente de uma vez porque ainda o Paulo Guedes ainda obedece à agenda, né, que a Rede Globo de Televisão defende, a meu ver, tá? Então, assim, você tem Sérgio Moro tentando renovar seu capital político até 2022, por isso se desligando do governo agora. João Dória
evidentemente também. Então, possivelmente o PSDB vai estar ali, né, brigando, ou o Moro e Dória possivelmente vão estar disputando enquanto o principal nome dos tucanos. Isso se o Partido Novo, né, que na verdade é o partido dos banqueiros, né, de novo não tem nada, né? Isso se o Partido Novo, e até laranja igual o Itaú, velho, até que pariu. Nem para disfarçar um pouco, né, velho? Nem para dar uma Disfarçar, né? disfarçada. É assim, ó, não precisamos mais eleger, tá? Congressistas que façam pelos banqueiros. Vamos colocar o banqueiro direto no Congresso, entendeu? Não precisa fazer lobby mais, né? Essa é a grande questão. E aí você pensa, possivelmente o Partido Novo, se não vier a figura do João Amoedo, que é um Dória carioca, né? Se não vier a figura dele, possivelmente os caras vão querer capitalizar a figura de Moro, né? Então, você pensa só nessa direita, né? O atual presidente tentando a reeleição na extrema, a direita, naquela pauta neoliberal, o Moro e o Dória, um pode ser pelo Novo, outro pelo PSDB. Aí você vai ter o Centrão apresentando aquela sua isentice, né, de histórica, um centro-esquerda, né, como Ciro, não sou sujo como o PT, mas não sei o quê, porque aquele Ciro way of life, né? A extrema-esquerda, que infelizmente não tem voz ativa num país como o nosso, quando eu falo extrema-esquerda, eu falo PSTU, PCO, né? Que também os caras deram um tiro no pé, né? Apoiando aquela greve de milicianos lá em Sobral, no Ceará, no qual foi atingido, né, o Cid Gomes, né? Não pode passar com a escavadeira em cima do miliciano, né? Agora não pode mais nada, né, Rogério? É mimimi Não desse. pode mais, não pode. Muito mimimi, não pode pegar a escavadeira e passar em cima de miliciano, né? Aí o cara foi lá e tal. Aí você pensa essa porra, né, cara? Você fala assim, o PCO e o PSTU, eles apoiaram esses caras, esses milicianos que estavam lá em Sobral, tocando terror, mandando fechar loja, falou, não, é a classe trabalhadora. Os caras também não se ajudam, né, velho? Isso que é foda. E Né? isso se Você ainda não vai ter o surgiu um PT. Luciano Huck aí no meio, né? Que tem as articulações por trás de um. Né? A gente estava esquecendo desse cara. Até o Collor, viu, Iago? O Collor está renovando o capital político dele via Twitter, que é um negócio assim, cara, assustador. Não, Né? o Collor estava na Colocando... CNN comentando o cenário político brasileiro. O Collor estava comentando o cenário político brasileiro, né? Isso, é surreal. Assim, esse roteirista que está escrevendo no Brasil tem que falar para ele dar um tempo. Porque o Collor está tentando renovar o capital político dele via Twitter, colocando lá selfie, foto nisso, foto daquilo, não sei o que lá, pagando de tiozão descolado, fazendo piadinha. É a renovação do capital político. Até 2022, a galera já está esquecendo agora, a galera já não lembra mais quem foi esse cara, né? Até 2022 ele vai ser uma possível solução, né? Uma escolha muito difícil, tem várias opções. Eu acredito, Thiago, eu não sei se eu estou viajando, tá? Mas eu acho que essa eleição de 2022 vai ter mais candidato do que 89. Em 89, quantos candidatos você teve, cara? Porra, no primeiro turno, acho que você teve uns 15 candidatos. Um negócio assim, um negócio absurdo, né? Marina Silva, muito possivelmente, vai ter menos votos que o Daciolo, né? Igual teve agora. Igual teve agora. Desidratou totalmente, né? Marina Silva, eu vejo ela com um assim, absurdo, né? Porque ela sai do PT, ela vai para o PV. E aí, quando começaram aquelas manifestações de 2013, lembra? Não, nós não queremos partido, não queremos partido, não queremos partido. E aí vem o lance de, o movimento está nas redes sociais. Aí vem a tal da rede, tá ligado? Ela fala assim, o que é a rede? A rede é um partido? Não, a rede não é um partido, a rede é uma rede, mas é um partido que não é uma rede, sabe? Que é um oportunismo, né? Igual a gente viu isso na direita também, né? Movimentos que nascem como movimentos legítimos, supostamente, depois se partidarizam e cooptam, né, eleitorado. Então... Perfeito. O MBL, né, que começa como ali, né, que lançou e que colocou gente na Assembleia Legislativa de São Paulo, colocou na Câmara, só não colocou no Senado, né, mas colocou como vereador, como deputado estadual e como federal.
É, É mas de justamente o qualquer que você forma tem falou. influência também, né? Mesmo onde eles não conseguiram colocar candidato, conseguem chegar a ter certa influência. Então, Perfeito, perfeito, exatamente. Então, a meu ver, Iago, eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas assim, vai ser difícil para a esquerda, né? Se não houver assim uma eu não estou falando de uma frente ampla, porque frente ampla com PSDB e DEM, cara, e PMDB, sabe? É um negócio que já foi mostrado que não dá certo, você entendeu? E, a meu ver, eu acho que se a esquerda, de fato, ela for eleita democraticamente em 2022, porque o Brasil ele é assim, né? Como você mesmo disse, e o Lula, eu já vi ele falando isso uma vez, se eu quisesse uma revolução, eu não teria fundado um partido, né? é isso. Então, é o que ele, né, ele fala. Então, nesse contexto de uma esquerda se organizando para poder disputar em 2022 a altura desse mundo que está aí, porque querendo ou não, a extrema-direita hoje em dia é em torno de 30%, né? Mas grande parte dos que se auto-intitulam conservadores e não são, né, que não flertam com o fascismo, né, como a gente tem no Brasil, esses caras dificilmente eles vão votar numa centro-esquerda ou numa esquerda, percebe? Eu acho que essa é a grande questão, né? E aí vem a figura do Huck, do Dória, do Moro, para alegrar e fazer e atender os demandas, os desejos do mercado, né? Que É, seduz a massa também. Falar, e vamos acabar com a mamata, vamos deixar nas mãos do mercado, né? Isso é foda. Aí vem é o cara criticando a empresa estatal, é né? um rostinho bonito, igual o Collor se elegeu, sendo uma figura nova, né? Um cara, uma boa pinta, aberto ao mercado. Caçador Então, de Marajás, é né? caçador de Caçador de marajás. Marajás. Né? Se a gente falou de que a história acontece a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, que Segunda é o como Marx farsa, retomando Hegel, a e gente está cheio de farsante por aí, né? mata, né? Exatamente, É. perfeito. Rogério, eu queria agradecer o seu tempo, tá? E você compartilhar seu conhecimento com a gente. Fica o Eu convite para agradeço. quando quiser voltar aqui, porque é sempre um prazer te ouvir, a gente aprende o tempo todo. E também falar para o pessoal acessar lá o seu canal no YouTube, Professor Rogério, e a gente vai trocando cada vez Obrigado. mais ideia. Beleza? Muito obrigado. Obrigado. Eu Obrigado. agradeço aí pelo convite, informação, tá? Pela proposta aí. E sempre que quiser me chamar para falar dessas coisas legais, a gente está aí. Valeu? É sempre um prazer contribuir aí para a formação. Tamo junto, Valeu? então. Pessoal, fica ligado aí que a gente vai ter mais vídeos, mais entrevistas, e é sempre um prazer dialogar aqui. Um abraço a todos e todas.